Anotações de um Jovem Médico, de Mikhail Bulgakov, com tradução de Érica Batista, pela editora 34. Esse livro foi publicado entre os anos de 1924 e 1927 e trata-se de um texto parcialmente autobiográfico, porque o Bulgakov era médico. Ele trabalhou como médico na Cruz Vermelha e também no Exército Branco, porque ele era a favor da monarquia constitucionalista, ele era contra a Revolução, mas ele também era contra o Império, ele era contra a autocracia. Mas essa biografia ela é meio que desmentida quando nós acessamos a última narrativa, o último capítulo, que eu vou chegar lá e vou contar para vocês. Bom, esse livro ele vai tratar de várias questões muito importantes, como a relação teoria e prática, como a questão da ética e também a questão do conhecimento. Para que serve o conhecimento? O conhecimento do senso comum, o conhecimento científico. São questões que vão permear toda essa literatura. O primeiro capítulo ele é intitulado Anotações de um Jovem Médico. E ele está dividido em várias partes. A primeira parte é intitulada A Toalha com o Galo, que vai tratar da história de uma menina. O pai chega no hospital onde o Dr. Bongar trabalha com a sua filha. Essa menina havia perdido uma das pernas num maquinário agrícola. Esse hospital onde o Dr. Bongar trabalha, inclusive Dr. Bongar, que é o nome desse médico, nós só vamos saber o nome dele lá na frente. No início ninguém sabe como ele se chama. E esse hospital onde ele trabalha fica num vilarejo longínquo, longe de tudo, não passa nem trem lá, eles vivem isolados, não tem energia elétrica lá. Ele havia sido designado para trabalhar nesse lugar, o Dr. Bongar. Ele havia concluído o curso de medicina há 2 meses, ele não tinha experiência nenhuma, e quando ele chegou lá, ele era o chefe do hospital, e ele era o único médico do hospital. Ele tinha como ajudantes um enfermeiro e 2 parteiras, e sem experiência nenhuma, ele estava apavorado. O primeiro caso que chega para ele é dessa menina. A menina perdeu a perninha do joelho para baixo estava em frangalhos. E aí ele vai descrevendo de uma forma muito detalhada, muito pormenorizada, todos os acontecimentos. Qualquer pessoa leiga em medicina como eu consegue compreender e acompanhar muito bem essa leitura. Ele, mesmo apavorado diante da situação, ele reúne forças, ele enfrenta e ele consegue salvar a menina. A vida da menina fica por um fio e ele consegue salvar essa menina. Ele teve que fazer essa amputação dessa perna que havia sido destruída. A segunda história é intitulada A Estreia Obstétrica. Foi o pavor dele, porque ele tinha medo, um medo assim gigante de que lhe aparecesse pela frente um parto ou um caso cirúrgico de hérnia. Era o pânico dele. E aí vem o parto, né? Esse parto aqui vai falar que estava ocorrendo uma situação transversa. Imagina assim que o bebê estava fora da posição propícia para esse nascimento e ele teve que fazer vários procedimentos para girar essa criança ainda no ventre da mãe. E a situação fica tenebrosa, a mulher tem hemorragias, a mãe, mas ele consegue salvar tanto a mãe quanto o bebê. Né? Nessa primeira experiência dele, que ele tinha tanto medo. Inclusive aqui, ele vai dizer o seguinte, é aí que a gente vai pensar, esse livro ajuda muito a gente a pensar sobre a formação, né? A eterna questão, onde é que entra a prática na formação? Porque ele vai dizer que na universidade ele teve acesso a muitos conhecimentos científicos, mas que ele não tinha experiência nenhuma, que muitas ocorrências com as quais ele se deparava aqui, ele só havia visto através do vidro do anfiteatro da universidade, o professor dele operando, e ele nunca chegou nem perto. Né? Então, várias experiências aqui ele tem pela primeira vez, inclusive aqui no pós-fácil, que é do Efim Etkind, ele vai dizer isso, que o Dr. Bongar olhava tudo com os olhos de quem olha pela primeira vez. Então, ele olha pela primeira vez e ele tem que praticar, ele tem que agir, né? Então,
em vários momentos o Dr. Bongar vai ficar, ele está lá diante daquela urgência, daquela emergência, ele fica pensando nos livros que ele estudou, nas imagens dos livros, nos textos dos livros, e parece que nada dialoga com nada, aquilo que ele estudou não serve para nada no momento que ele está ali diante do paciente. Mas tem um momento que é muito bonito aqui, quando ele vai dizer o seguinte: depois que ele passa um sufoco muito grande num desses procedimentos, ele chega em casa, nessa casa do médico, onde é uma pequena biblioteca, e ele pega um livro, e ele lê o livro, e ele diz: sim, agora tudo faz sentido. Ou seja, depois que ele praticou, depois que ele viveu a experiência e que ele associou essa experiência à leitura científica, ele viu que tudo fazia sentido. A próxima narrativa aqui é intitulada A Estreia Obstétrica. Essa eu já falei, estreia obstétrica. A próxima é A Garganta de Aço. A Garganta de Aço vai trazer a história de um pai que chega apavorado também com uma criança que ele vai diagnosticar, o Dr. Bongar, como uma criança com croup diftérico. E a garganta dessa criança, ela está fechada, a criança está respirando por um fio. E ele fica apavorado, porque ele vê que ali ele tem que fazer uma traqueostomia. E ele diz: eu nunca vi uma traqueostomia na minha vida, nunca cheguei perto disso. E ele se arma de coragem, e ele age, e ele faz, e a criança quase morre, mas depois tudo dá certo. É intitulado A Garganta de Aço, porque ele introduz um canudinho de aço na traqueia da criança para que ela possa respirar. E essa criança é salva, essa criança não morre. E a fama do Dr. Bongar nesse vilarejo, na região, ela corre, e as pessoas começam a procurar muito esse hospital. Há dias em que ele atende mais de 150 pessoas nesse hospital, porque ele se torna muito famoso pelas práticas exitosas que ele tem. A próxima narrativa, intitulada Tempestade de Neve, vai tratar de uma história muito triste, que é um casal que se amava, que se amava muito, um jovem e uma jovem, e eles estavam noivos, era a festa do noivado, e eles saíram para fazer um passeio de charrete, houve um acidente e a noiva teve um traumatismo craniano seríssimo, gravíssimo, algo assim que não tinha jeito, era irreversível. E eles moravam muito longe do hospital, há muitas verstas desse hospital. A versta é uma medida de distância que equivale mais ou menos a 1 quilômetro e alguma coisinha. Eles mandaram buscar o Dr. Bongar numa charrete, ele veio e estava acontecendo uma tempestade de neve. O doutor foi lá, tentou, fez de tudo para acudir a menina, mas não teve jeito, a menina foi a óbito. E aí ele voltou na mesma noite para o hospital. Nesse deslocamento, ele e o cocheiro, eles se perdem na tempestade de neve, eles ficam perdidos e passam muito aperto. Eu acho que essa narrativa, acho que ela nem tem muito a ver com o caso da menina, porque era um caso mesmo que não tinha realmente solução. Mas eu acho que ela aparece aqui para ser discutida a questão da grande Rússia, né, das dificuldades todas, da neve, das tempestades, dos deslocamentos, da pobreza, da falta, porque eles ficam completamente isolados nesse lugar. Então eu acho que é um capítulo que entra para trazer essa discussão. A próxima narrativa é intitulada A Praga das Trevas, que vai tratar de um caso de malária. É interessante esse capítulo, essa parte, porque é um sujeito que aparece lá, ele está com malária e curioso, o Dr. Bongar vai dizer assim: olha, pela primeira vez está aparecendo aqui alguém erudito, um sujeito que tem uma distinção, que emprega uma linguagem. E ele fica muito impressionado com esse paciente, ele oferece um bom tratamento, né? Ele diz: trate bem, porque esse paciente é diferenciado, ele tem uma linguagem e tal. Mas nesse momento, esse paciente, apesar de aparentar ter estudado, ter algum conhecimento acadêmico,
Quando o Dr. Bongar prescreve para ele um medicamento e deixa lá o vidro com os comprimidos, esse paciente ele ingere todos os comprimidos de uma vez. Quer dizer, uma atitude absurda de ignorância. Eu acho que é um capítulo que está aqui também para questionar uma coisa, que o conhecimento do senso comum e o conhecimento científico. Porque o Dr. Bongar, quando ele chega, ele não entende as pessoas do lugar. Ele acha que as pessoas são ignorantes, porque ele tenta explicar as coisas e as pessoas não entendem. Ele acha que as pessoas são ignorantes mesmo. Só que quando ele encontra esse sujeito que ele acredita que é um sujeito instruído, é somente ele que vai incorrer numa atitude tão deslocada como essa, de ingerir todos os comprimidos de um frasco, né? Ele sempre pensa que as pessoas pobres, as pessoas analfabetas é que são as pessoas ignorantes. Então, eu acho que é uma parte aqui que vai trazer, vai remexer nessa questão. A próxima narrativa é intitulada O Olho, o Olho Desaparecido. Essa parte vai trazer várias historiazinhas pequenas que vão tratar. A primeira delas trata de um parto, e esse parto ele é precedido de uma narrativa interessante, que ele está dizendo assim, poxa, eu estou morando aqui nesse fim de mundo, aqui eu não tenho vida social, não tenho nada, lá em Moscou eu costumava me barbear e tal, e aqui eu estou com essa barba desse tamanho. Ele decide então fazer a barba. Então ele fez esse lado do rosto e o outro lado está com a barba desse tamanho. É nesse momento que batem na porta, como sempre. Vem, doutor, vem, vem. E ele vai correndo, chega lá e tem uma mulher dando à luz no meio do mato, num lugar assim terrível de acesso. E ele chega lá, ele consegue fazer o parto. E aquela dificuldade toda, sem luz, sem energia, sem higiene, sem um pano para enrolar aquela criança. E depois que termina aquele sufoco todo, as pessoas olham para ele e veem que ele está com a metade do rosto barbeado e a outra não. Nesse parto acontece uma cena muito triste. O Bulgakov aqui, ele descreve todos esses acontecimentos de uma forma muito clara, muito rápida e muito densa, e você sente, você se envolve, você se emociona, parece que você está lá experienciando aquilo junto com ele, e você fica triste, e você ri, e você sofre junto. Nesse momento desse parto, a criança é um natimorto, a criança não sobrevive, e quando ele se esforça para retirar a criança do ventre da mãe, ele quebra o bracinho do bebê. E o bebê está morto, né? Mas ele quebra o bracinho do bebê na força que ele faz e ele fica se questionando, será que é culpa minha? Será que eu poderia ter feito de outra forma? E ele fica se culpando, depois ele se perdoa, depois ele se culpa. Isso tem muito a ver com uma discussão que vai acontecer lá no último capítulo, não, no próximo capítulo intitulado Morfina. Ele vai prosseguir nessa discussão sobre a ética médica, né? A quem compete essa culpa, essa responsabilidade por uma fatalidade. É uma questão que está muito presente nesse livro. Nessa narrativa do olho também tem uma outra história de um soldado que chega lá no hospital para extrair um dente. O hospital, além de fazer a cirurgia, os tratamentos clínicos e tudo, eles também extraíam dentes. E quem fazia isso era sempre um enfermeiro. O Dr. Bongar nunca tinha extraído um dente. Nesse dia ele diz assim, não, eu vou extrair esse dente, eu vou enfrentar pela primeira vez. E ele vai lá e ele extrai o dente do soldado. Só que quando ele tira esse dente, que ele olha para a mão dele, ele vê que esse dente está muito grande. Tá, né? E depois de um tempo e tal, ele descobre que, na verdade, ele extraiu tanto o dente quanto o alvéolo superior aqui, do céu da boca do soldado. Uma coisa enorme, branca, um pedaço de osso. E, mais uma vez, vai entrar essa discussão sobre de quem é essa responsabilidade. Porque ele havia se formado, ele não tinha experiência, ele não tinha ajuda, ele não tinha um preceptor, ele estava ali sozinho no fim do mundo para fazer tudo, ele atendia 150 pessoas por dia,
Isso não justifica, mas é uma questão que vai estar presente, né? Será que eu posso ficar me culpando por tudo? Se eu me culpar, eu paro, eu não continuo, eu preciso continuar. E a terceira historinha dessa parte do olho é uma mãe que chega no hospital trazendo uma criança com o olho coberto de uma bola de pus, e o Bulgakov, ele quer extrair esse olho e a mãe diz que não, a mãe luta pela criança, se nega e vai embora, ela não permite. Depois de muito tempo, essa mãe volta com essa criança e a criança está perfeita, o olhinho está ali lindo e límpido. Ou seja, aquele abscesso ele estourou por si mesmo e se curou por si mesmo. Ou seja, é uma discussão que ele vai trazer com essa história sobre será que o médico, a ciência, ela está sempre certa? Essa mulher ignorante, analfabeta, ela lutou pelo filho, ela não permitiu que esse olho fosse retirado, extraído, e era ela que estava certa. A criança está aí com o olhinho dela. A última parte desse capítulo, Anotações de um Jovem Médico, é titulado Exantema Estrelado, e vai tratar da sífilis. Um sujeito que chega lá com sífilis e depois o Dr. Bongar vai perceber que naquela aldeia todo mundo tinha sífilis. Todo mundo tinha sífilis. E é uma parte muito interessante porque ele consegue tratar algumas pessoas e outras pessoas ele não consegue tratar absolutamente. É uma parte do livro que vai discutir algo que eu me lembro que o saudoso professor Vitor Valla discutia muito, que era sobre a seguinte pergunta: o conhecimento ele permite a mudança de hábitos? O conhecimento permite que você mude a sua vida? O conhecimento ele sempre vai fazer isso? E aqui eu acho que a gente vai poder responder com redondo não, né? Porque o Dr. Bongar explicava para as pessoas, olha, você tem sífilis, essa doença não se manifestou, ela pode se manifestar amanhã ou daqui a 10 anos, vai começar com um machucadinho. E as pessoas escutavam isso, mas as pessoas não associavam isso a uma doença. E elas diziam assim, ah, paizinho, dê aí umas gotinhas. Eles chamavam o médico de paizinho, dê aí umas gotinhas. E o Dr. Bongar ficava muito enfurecido porque ele achava que as pessoas eram muito ignorantes, porque ele explicava, conforme a literatura médica dizia sobre a sífilis, falava dos riscos, falava da contaminação, de que tinha que reservar os talheres, a roupa de cama, que não podia misturar, e que as pessoas estavam nem aí, as pessoas estavam nem aí. E ele achava que elas eram todas ignorantes. E algumas outras pessoas não, outras pessoas seguiam à risca as instruções dele. Então é uma parte do livro que vai fazer a gente pensar sobre isso. Será que o conhecimento determina a mudança de hábito? Será que o conhecimento científico, a linguagem científica consegue alcançar a população? Será que a lógica que está presente nesse discurso científico, acadêmico, ele é capaz de se alinhar com a linguagem e a lógica popular, o conhecimento, a sabedoria popular? Né? Como é que se faz essa conexão, esse diálogo entre o conhecimento científico e o conhecimento popular? Acho que é um capítulo que dá a pensar muito. Eu acho que seria um livro, acho que é um livro muito interessante para quem trabalha em curso de medicina com a formação, sabe? Muitíssimo interessante. Bom, o segundo capítulo é intitulado Morfina. O Dr. Bongar, ele ficou um ano nesse vilarejo, depois ele foi, né, deslocado, promovido para um outro lugar, e em seu lugar foi designado um outro médico chamado Poliakov. O Poliakov chega lá na mesma situação dele, recém-formado e tal, ele está trabalhando, ele não se ajusta muito bem, até que um dia esse Poliakov, ele sente uma dor terrível aqui no peito e ele não sabe o que ele tem, ele não sabe se é o coração, se é um apendicite, ele não sabe o que é, ele não consegue descobrir, desvendar o que ele tem, e ele aplica morfina em si mesmo. Aplica morfina, se sente muito bem e vai trabalhar. Só que esse Poliakov, ele começa a fazer uso constante de morfina.
e ele se torna amante de uma mulher que trabalha na farmácia e ela começa a fornecer a morfina para ele, né, relutante. Ela não quer fazer isso, mas ela está envolvida com ele pressiona, ele oprime, ela acaba fazendo e ele começa. Enfim, ele passa a injetar morfina acho que 3 vezes por dia, ele se torna doente de morfinismo, ele se torna um dependente químico e a situação fica gravíssima, gravíssima mesmo, até que um dia ele manda uma carta lá pro Dr. Bongar pedindo ajuda a ele, fala, olha, vem me ajudar porque eu tô morrendo. Depois de esgotadas todas as possibilidades que ele tinha, né? Ele estava mesmo viciado, não tinha como, e ele vai a óbito também. Só que quando ele vai a óbito, ele deixa o diário dele para o Dr. Bongar. Esse diário é interessantíssimo, esse diário está aqui no livro, é muito interessante, ele vai contando detalhadamente como que tudo começou, desde a primeira picadinha, a segunda picadinha e até ele não conseguir mais viver sem a morfina e tudo que ele fez. Ele chegou a roubar, a mentir, a trapacear para conseguir o medicamento para poder manter esse vício que o levou à morte. É um capítulo muito forte e é um capítulo que também é muito bem escrito. Você acompanha todo o processo de dependência química, de construção, né, dessa dependência química. E o terceiro e último capítulo é intitulado Eu Matei. Eu Matei. Eu já havia lido antes, né, esse livro e li de novo e é um capítulo que me impressionou muito, que vai narrar a história do Dr. Yashvin, que começa assim. Há vários médicos, o Dr. Bongar está lá no meio deles, eles estão numa reuniãozinha social, não sei se é em Moscou, acho que é, e eles estão ali, os vários médicos conversando, bebendo, e a grande questão deles, que eles estão discutindo, é a seguinte: quando há um erro médico, quando alguém morre, a culpa é de quem? Alguém já morreu nas suas mãos? Então, essa é a discussão deles, esse é o dilema deles, eles estão ali bebendo, discutindo, e o Dr. Yashvin está lá quieto, olhando aquilo, e de repente ele fala assim, pois é, eu sei responder isso, porque eu já matei. Aí eles perguntam, não, você não matou, o cara morreu, foi uma fatalidade. Ele fala, não, eu matei alguém. E é um capítulo que quando você começa a ler, você pensa assim, poxa vida, ele matou um paciente, né? Mas aí você vai ler e vai se surpreender com esse capítulo, porque esse capítulo, ele vai trazer uma narrativa sobre esse Dr. Yashvin, que ele se encontrava num determinado lugar e nesse lugar ele recebeu uma convocação dos revolucionários, dos revolucionários não, dos reacionários, que ele deveria se apresentar, dos monarquistas, que ele deveria se apresentar em 2 horas lá num determinado local para ser designado para um determinado trabalho. E aí ele não vai, porque ele estava ali arrumando a mala dele, porque ele ia dar no pé, ele não queria se envolver com aquilo. Só que, enquanto ele está arrumando a malinha dele, os soldados chegam e o levam. Ele é levado, ele é considerado um desertor, porque ele foi convocado para prestar um determinado serviço para esses reacionários, e ele vai. Quando ele chega lá, ele foi chamado, foi levado, foi conduzido para tratar um coronel, o coronel Lechenko. Esse coronel, ele apresentava uma ferida no peito, e o doutor Yashvin pergunta, o que é isso? Ele diz, isso aqui foi uma ferida com canivete. Aí ele diz, mas como aconteceu? Aí ele não conta, não quer contar, não quer falar. E o doutor Yashvin fica ali tentando, né, dar um jeito naquilo, fazer uma sutura e tal. E aí ele tá ali, ele sabe que ele tem que fazer aquele serviço, ele sabe que se ele não fizer, ele vai ser morto, ele vai ser exilado, ele vai ser preso, ele vai ser... E ele está ali fazendo aquele serviço sozinho com esse coronel. É aí que acontece algo inusitado.
alguém bate na porta e uma mulher abre essa porta e entra nessa sala onde estava o médico e o coronel. E veja bem o que acontece. Eu vou ler esse trecho para vocês. A mulher entra e grita, fala alto, com voz embargada. Por que fuzilaram o meu marido? Porque era necessário. Por isso fuzilamos, respondeu o coronel e comprimiu o rosto numa careta de dor. A bolinha avermelhada cada vez mais sob os dedos dele. Ela sorriu de tal forma que eu não consegui mais despregar os olhos dos seus. Nunca tinha visto olhos assim. E aí ela se virou para mim e disse: E o senhor, hein? É um doutor. Fincou o dedo na minha manga, na cruz vermelha, e sacudiu a cabeça. Ai, ai, ela continuou, e seus olhos chamejavam. Ai, ai, que patife é o senhor. Estudou na universidade e agora com esses trastes. Está do lado deles fazendo curativinhos. Ele bate na cara da pessoa até tirá-la do sério. E o senhor está fazendo curativinho nele? Por que ela está dizendo isso? Porque esse coronel, ele estava ali defendendo o czar e ele, o exército, né, os soldados comandados por ele, perseguiam os judeus e também os comunistas e matava todos, inclusive matou o marido dessa mulher, por isso que ela estava ali muito revoltada, né? Continuando. Por um momento, tudo ficou turvo diante dos meus olhos, a ponto de provocar náuseas, e eu senti que ali começavam os mais estranhos e surpreendentes acontecimentos da minha malfadada vida de médico. A senhora diz isso para mim? Perguntei, e senti que tremia. Para mim? Por acaso a senhora sabe? Mas ela não quis escutar. Virou-se para o coronel e cuspiu-lhe no rosto. Ele saltou de pé e gritou: Rapazes! Quando irromperam na sala, ele disse irado: Dei-lhe 25 vergastadas. Ela não falou nada, e eles pegaram-na pelos braços e arrastaram. O coronel, por sua vez, fechou a porta e ajeitou o trinco. Depois se largou no banco e afastou a bolota de gaze. Sangue gotejava do pequeno talho. O coronel secou o cuspe que lhe pendia do lado direito do bigode. Em uma mulher? Questionei, numa voz completamente diferente da minha normal. A ira se acendeu nos olhos dele. Hehehe, ele disse, e me lançou um olhar sinistro. Estou vendo o tipinho que me deram no lugar de um médico. Ah, depois disso, o médico, que havia levado uma arma, sacou a arma e deu-lhe alguns tiros no coronel e matou o coronel. Matou o coronel. Ele não suportou o fato desse homem estar matando os comunistas, os judeus, e de ter mandado os soldados levarem essa mulher que foi ali questionar, indignada, com o fuzilamento do marido dela. Ele mandou que dessem chicotadas nela. E ele pergunta: você vai chicotear uma mulher? Aí isso foi demais para o médico. Ele sacou a arma e matou o coronel. Ele matou o coronel e escutou os soldados vindo, pulou uma janela e se safou dali, se escondeu num buraco, ficou lá escondido alguns dias. Até que ele viu que estava tudo calmo, saiu do buraco e descobriu que os revolucionários já tinham chegado ali, já tinham tomado esse lugar, já estava todo mundo preso, os soldados, e enfim, ele foi salvo pelo comitê revolucionário, né? E aí termina o livro. Gente, é um livro assim, que eu gostei muito de ler, indico a vocês. Bulgakov é sempre uma boa pedida, e tá aí, Anotações de um Jovem Médico.